sobre ações. Aqui, Patrícia Rossari, recebendo o nosso analista-chefe, fundador do Dica de hoje, meu chefe, Daniel Nigri. Bem-vindo, chefe, para esse primeiro podcast de 2022. Bom dia, Paty. Bom dia. Ânimos renovados agora, 2022, novo ano, nova chance de fazer grandes ganhos na Bolsa. E hoje a gente já vai trazer um assunto bem interessante que pode sim trazer um upside, mas não vamos dar spoiler agora no início. E, enfim, mais um ano para a gente poder fazer muitos podcasts juntos. Exatamente, para levar cada dia mais informação, fomentar mais discussões, afinal de contas, como a gente sempre fala, não existe certeza, o que existem são possibilidades. E essas possibilidades, né, são hipóteses, e essas hipóteses, obviamente, a gente sabe, elas são umas tentativas, né, de acertar ou pelo menos errar o mínimo possível, né? Então eu acho que o principal que as pessoas precisam entender, inclusive a gente focou bastante nisso nos últimos De Olho na Gestão, foi justamente para que as pessoas começassem esse novo ano, esse novo período, compreendendo que existe sim uma necessidade muito grande de ser coerente, ter bom senso, ter racionalidade, não acreditar em mágica, não ser muito pessimista, né? Esperar sempre o momento certo, mas também não ser aquele eterno otimista que acha que só a força de vontade e o pensamento positivo resolvem qualquer coisa, né? Vamos falar hoje, então, sobre a conversa, o diálogo para uma possível fusão de negócios entre a BR Malls, BRML3 e a Allianz, a LSO3, desculpa. E aqui eu já quero lembrar que quando a Allianz fez a última fusão, né, a última combinação de negócios, inclusive, ela estava na carteira Dica de hoje, e aí o Daniel vai falar o que ele viu na época, né? Quais foram os principais gatilhos, o que ela se tornou após aquela combinação de negócios e, claro, o que podemos esperar dessa possibilidade. De novo, não é nada certo, o que existe é um diálogo, não existe acordo, não existe oferta, não existe proposta, o que existe é uma conversa entre as duas companhias. E, segundo a Allianz divulgou ao mercado na semana passada, ela declarou, então, que a estratégia é crescer. Então, para buscar essas oportunidades de crescimento, ela vai fortalecer o portfólio. Como é que se fortalece um portfólio desse tipo de negócio? Ela precisa ter mais ativos, ativos que complementem o negócio dela. Portanto, ou ela vai fazer uma combinação de negócios, ou então ela vai fazer aquisições de outros shoppings nas regiões que ela acredita serem, então, propensas a aumentar o resultado, que ela enxerga que exista uma projeção de crescimento da demanda, valorização geográfica e assim por diante. É importante também lembrar que existe, sim, nessa possibilidade de negócios, informações importantes em relação à logística. Logística no sentido de o que seria importante considerar na fusão, na combinação, na verdade, desses dois negócios, que estrategicamente, em termos de logística, faria não só uma empresa muito maior na união desses dois patrimônios, mas sim mais eficiente. Então, vamos começar falando, né, sobre qual é a opinião do nosso analista-chefe sobre o potencial de fusão dessas duas companhias. Positivo? Negativo? Positiva para uma, nem tão positiva para outra. Muita gente no mercado dizendo, mas eu acho que a BR Malls tem um upside muito maior do que a Allianz. Allianz, se tu pegar ali o patrimônio dela, verificar o que existe ali contabilizado em relação ao que ela já recuperou de 2019, não existe tanto upside assim, então ela teria um desconto menor do que a BR Malls. Outras pessoas acreditam que a BR Malls tem uma gestão mais eficiente. A pergunta é,
para as duas vale a pena? Para uma vale mais a pena do que a outra? Ou é um negócio que vai favorecer o investidor que tiver ambas em carteira? Boa, é uma ótima pergunta essa parte inicial. E falar que a Alliance, né, na verdade a Sonai Sierra com a Alliance já fizeram uma fusão lá atrás em 2019, como você bem lembrou, a Sonai Sierra na época estava na carteira dica de hoje. Quando a gente estuda, né, para a prova de CNPI, por exemplo, a gente tem lá o capítulozinho de fusões e aquisições. E a gente aprende bem basicão assim, que quando uma empresa faz uma fusão com a outra, você tem o resultado da empresa A, mais o resultado da empresa B, mais os ganhos das sinergias. Então, na verdade, o mercado ele está analisando o quê? Ele está analisando exatamente essas sinergias. Né? Saber se é melhor para a empresa A ou para a empresa B nesse momento é impossível. Por quê? Porque tem uma variável que a gente ainda não conhece, que é exatamente o preço. Né? Então, no dia 29 de dezembro de 2021, na verdade, o fato relevante da Alliance Sonai que saiu aqui é manifestação sobre notícias veiculadas na imprensa. Então, quer dizer, era algo que a empresa nem queria ainda avisar o público, avisar o mercado, mas ela acabou citando da seguinte forma que já que saiu no Brasil Journal e no Valor. Né? Então, ela informa seus acionistas ao mercado em geral que iniciou conversas preliminares com a BR Malls, participações sobre uma potencial combinação de negócios, porém afirma que não existe acordo, oferta ou proposta acerca da referida potencial transação. Então é aquela coisa, né? Se você fizer, por exemplo, se sair um acordo em que vai fazer a fusão e só as ações da BR Malls vão virar só 10% da Alliance, vai ser muito melhor para a Alliance, por exemplo, e péssimo para a BR Malls. Se for ao contrário, que as ações da BR Malls vão virar 90% da Alliance Sonai, vai ser o contrário, vai ser péssimo para a Alliance e ótimo para a BR Malls. Então, saber de antemão para qual das duas vai ser melhor em termos de preço de ação ou qualquer coisa do gênero, sem saber o percentual de troca das ações, é impossível. Tá? Agora, a gente sabe aqui que a BR Malls, elas até têm um portfólio em termos de área parecido. Tá? Eu estava dando uma olhada aqui, que o portfólio da Alliance Sonai ele tem ali em torno de 800 mil metros quadrados, tá? E a da BR Malls também tem ali em torno de 800 mil metros quadrados. Tá? Para ser exato, aqui a BL próprio da BR Malls, 832 mil metros quadrados. As duas fazem administração de shoppings, as duas têm shoppings próprios, as duas elas trabalham mais ou menos da mesma forma. Eu particularmente gosto mais do portfólio da Alliance, tá? Da Alliance Sonai, eu gosto mais, eu acho que ele é um portfólio de mais qualidade. E a BR Malls, na minha visão, ela vai ter uma dificuldade nesse ano devido à dívida dela, que é uma dívida um pouco mais alta, e a gente já tem falado bastante sobre a questão de juros. Então, na minha visão, tá, a BR Malls tem mais a ganhar, mas eu não sei quanto isso vai entrar no preço da ação, porque a gente não sabe ainda o percentual de troca. Então, em termos de resultados, na minha visão, a BR Malls tem mais a ganhar, mas na hora que junta os dois portfólios, a dívida somada das duas vai ficar muito mais tranquila para conseguir levar. E com relação às sinergias, né, que a gente falou, é um modelo muito claro de sinergia aí, tá? E a gente vai entrar em outras questões aí, a parte de logística, etc. Eu acho que vale a pena a gente falar depois mais para frente, mas a sinergia mais clara e que vai ser muito fácil de vocês perceberem é o seguinte: você imagina assim, administração, né, que em shopping é muito importante. Então, despesa administrativa vai virar só uma das duas, não precisa mais ter 2 boards de diretores, por exemplo. Área de recursos humanos, que também é importante porque tem muitas pessoas e esse é um custo importante. Também vai ser só um. Você tem a área toda de vendas, né, para conseguir realugar rápido os portfólios, né, quando uma loja fica vaga, conseguir outra rápido. Também só vai precisar de uma. Né? Então, você tem aí muitas sinergias, além do principal, que seria a sinergia tributária,
e aí sim, essa parte da sinergia tributária é que é o ganho maior para a Alliance Sonai. Então, BR Malls vai ter um ganho maior, digamos assim, em termos de resultados pela diluição da dívida dela, e a Alliance Sonai vai ter o ganho da sinergia tributária, pelo menos preliminarmente, essa é a minha visão, Paty. Uhum. E em relação aos ativos separadamente, muito se tem falado, e aqui eu vou trazer de novo essa variável, porque eu acho que é muito importante, muito investidor pessoa física está analisando dessa forma e decidindo investimento dessa forma, em relação ao preço sobre o valor patrimonial, já que trata-se de imóveis, né? Tem duas coisas aqui que são muito importantes. Analisar esse indicador, mas compreender como o negócio está se recuperando da pandemia. Então, é muito normal você ler por aí, né, nas redes sociais, etc., as pessoas usando preço sobre valor patrimonial descontado, mas veja que este negócio recuperou e já está com vendas, por exemplo, ou com outros indicadores importantes para esse tipo de negócio, como recorrência, tráfego, etc., acima de 2019. Tu poderia esclarecer para quem está nos ouvindo, em relação a esses números, quais dos dois apresenta de fato uma recuperação maior quando a base comparativa é 2019, e essa questão de preço sobre valor patrimonial, orientar as pessoas a ter aquele cuidado de descobrir como é feita a contabilização de todo esse patrimônio lá no balanço patrimonial e como isso pode sim levar a, não levar ao erro, né, mas a acabar sim com uma percepção mais otimista, mais pessimista do que é a realidade de fato. Tá, essa é uma pergunta muito boa e que, infelizmente, a minha resposta vai ter que ser um pouco mais técnica, tá? Então, vamos ver se eu consigo aqui transformar em linguagem mais fácil para o pessoal. Você, quando está falando de shoppings, você pode contabilizar os shoppings de duas formas. Você pode contabilizar, igual a Multiplan faz, por exemplo, que ela contabiliza pelo custo histórico que a empresa teve no shopping. Então, a Multiplan lançou lá o Barra Shopping na década de 80, por exemplo. Então, você imagina que o custo histórico do Barra Shopping é muito pequeno. Claro que tiveram retrofits depois que entrou nesse custo histórico, claro que tiveram expansões que aí já ocorreram depois, mas você tem uma parte ali que é como o Peter Lynch falaria no livro dele, que é aquela coisa do valor escondido, né? Do valor do ativo escondido. Então, hoje você vai pegar uma Multiplan, por exemplo, e está com preço sobre valor patrimonial de 1,62 vezes, que a pessoa que olha só preço sobre valor patrimonial vai falar assim, a Multiplan está cara. Agora, a BR Malls e a Alliance Sonai, elas contabilizam de outra forma, tá? Que é a forma da propriedades para investimentos. Então, se você olhar lá no ativo da empresa, você vai ver que na parte de investimentos ali, você vai ter propriedades para investimentos em shoppings. O que significa essa propriedade para investimentos? Você já contabiliza pelo valor atual do imóvel baseado em laudos, né, de avaliação, que são importantes. A Alliance Sonai acabou começando a fazer isso depois exatamente da fusão das duas empresas, inclusive dentro dessas propriedades para investimentos, você tem aí uma mais-valia dessa fusão ainda, em 30 de setembro de 2021, de 4 bilhões 237 milhões, que é, inclusive, mais do que a metade do valor total dessas propriedades para investimento. Então, quer dizer, se você tirar essa mais-valia e deixar o custo, você vai ver que está mais ou menos pareado com aquele preço sobre valor patrimonial lá da Multiplan, por exemplo. Então, isso serve só para vocês entenderem, para vocês compreenderem, que tem a empresa que calcula o ativo dela de shopping, né, que é um ativo que acaba sendo muito relevante para uma empresa dessa. Acaba calculando pelo custo histórico, e existem outras empresas que vão calcular pelo valor atual, né, calculado via laudo de avaliação. Então, você saber lá dentro da ITR, da informação trimestral, ou da DFP, ou mesmo via formulário de referência, você conseguir ter essa informação antes, para você não comparar alhos com bugalhos, é muito importante, tá? E as duas aqui, elas fazem por via propriedades para investimentos, então eu acho que a gente pode usar esses números
como números reais do que realmente vale, tá, cada um dos ativos. Aí a gente vai ter aqui o consolidado da Sonai Sierra com 8,3 bilhões de reais, e quando a gente vai lá para a BR Malls, a gente tem na controladora alguma coisa em torno de 6,3 bilhões, o que mostra aí, né, as duas com um patrimônio mais ou menos parecido em termos de 800 mil metros quadrados. A gente tem realmente que os shoppings da Alliance Sonai, eles possuem uma qualidade um pouco melhor, eles têm um preço por metro quadrado um pouco maior também. Tá? Então, eu acho que a primeira parte, quando você vai analisar preço sobre valor patrimonial, você precisa ficar focado nisso. Qual é a forma de contabilização? Porque senão você compara a Multiplan 1,62 valor patrimonial e a Alliance Sonai aqui, ó, 0,82, aí você fala assim, nossa, a Alliance Sonai tem um upside aí de 100% para chegar na Multiplan. Isso não é verdade, ela não tem esse upside de 100%, é porque a forma de contabilização do ativo é diferente. E pior ainda a BR Malls, né, que BR Malls acaba tendo a dívida, então acaba que o mercado joga para baixo um pouco a parte das ações. Então, preço sobre valor patrimonial de 0,65 vezes, tá? Então, menor ainda aí, por isso que algumas pessoas acreditam que vai ter um upside aí maior na BR Malls. Eu acredito que é similar para as duas, tá? Na hora que fizer a fusão, tanto para a BR Malls quanto para a Alliance Sonai, em termos de preço, voltando àquele assunto inicial, que depende de qual vai ser a proporção de troca. Uhum. Isso é muito importante. Qual é uma informação também que as pessoas às vezes se perdem, né? Onde encontrar tudo isso que tu falou, né? É muito fácil para te falar. Mas onde que o investidor, pessoa física, encontra essas informações? Como é que ele identifica isso tudo que tu falaste? Foi o que eu falei, você vai precisar ir lá na ITR, que são as informações trimestrais, não é aquele release bonitinho que a empresa faz para a gente, tá? Era isso que tu queria que tu falasse, porque a maior parte das pessoas olha o quê? A apresentação e o release. Ou então, o resumo que sai no jornal. Outra forma também é fazer a nossa mentoria de análise fundamentalista quando lançar. Aí aprende. Por bem ou por mal. Pois é. Então, isso é muito importante que você compreenda, porque imóveis, as pessoas, de novo, eu vou repetir para ficar bem claro. Existe sim uma tendência das pessoas acabarem prestando atenção mais nesses indicadores que são estáticos. Então ela pega, poxa, mas eu tenho um patrimônio, então esse patrimônio aqui em relação a esse preço aqui, ótimo. Aí ela vai lá e pega um preço sobre lucro que não é excessivamente alto. Qual é o preço sobre lucro hoje da ALSO3? Hoje está em 33, mais ou menos. 33 vezes. O da BR Malls está 34 vezes. Estão muito próximos. Ou seja, eles são muito próximos nesses indicadores. Então, é muito importante que a pessoa entenda que existe, sim, essa distinção nessa contabilização desse patrimônio e que isso afeta diretamente essa percepção de upside, como o Daniel acabou de falar. Em relação à dívida, as pessoas também têm sempre essa pergunta. Aqui fica claro pelos números, quem tem ambas as empresas sabe que uma tem mais dívida do que a outra. Tu poderia explicar um pouquinho para as pessoas qual é a lógica dessa captação feita por ambas e se isso vai interferir positivamente ou negativamente para cada uma delas numa possível combinação de negócios? Bom, é importante a gente dizer o seguinte, ambas as empresas passaram por um período muito difícil, que foi o período do Covid. Né? Foi um período que elas tiveram que manter o shopping tem uma estrutura que custa, e por um momento eles deram, inclusive, enfim, 100% de desconto nos aluguéis, teve aumento de vacância, aumento de inadimplência, mesmo lojistas que pagavam só o condomínio, né, também estavam lá inadimplentes, foi uma situação difícil. Então, parte do aumento dessa dívida tem a ver com o período agora da própria Covid. Tá? Ou seja, elas fizeram o que a maior parte das empresas fez em 2020 e parte de 2021, que é captar dinheiro no mercado para ficar mais líquida, para poder se defender, né, num teste de estresse básico aí, porque não se sabia até quando esse cenário iria perdurar.
E a gente sabe que esses testes de estresse são muito importantes para que você compreenda a estratégia da companhia. Para você entender o porquê é que ela capta sem fazer novos investimentos, você precisa ir lá no ITR também e entender quais são os cenários possíveis que ela considera. Depois, no caso que foi 2020, você ia acompanhando o desenvolvimento dos trimestres seguintes, iria percebendo, e todas as empresas praticamente que fizeram captação citaram isso. Nós fomos a mercado exatamente para que pudéssemos ter mais liquidez, mais equilíbrio financeiro, para passar por um momento que não sabíamos até então se iria perdurar 1 mês, 3, 6, 1 ano. E aí vem, depois que tu responder essa pergunta da dívida, se tu puder já emendar, se uma delas performou já além de 2019, se te surpreendeu, digamos assim, nossa, esse resultado de 2021 veio melhor do que o 2019, ou seja, pré-pandemia já recuperou e já está mostrando mais resultados. Um deles se mostrou mais eficiente do que o outro? Tá, vamos falar um pouquinho da dívida e... Não, antes disso eu queria falar assim, eu tô tão previsível assim, que você fez 2 perguntas seguidas e que você quis que eu falasse uma coisa, aí eu falei, você me cortou e aí você começou a falar. Então, quer dizer, você fez a pergunta exatamente... Eu não cortei, eu complementei. Não, mas você fez a pergunta exatamente para eu falar e fazer o gancho que você precisava. Então, previsível demais, né? Isso é importante porque as pessoas elas têm dúvidas muito parecidas. Muito parecidas. E é aquilo que a gente sempre fala, às vezes o óbvio para uma pessoa não é óbvio para a maioria. E fazer essa ponte, digamos assim, para ser o mais claro possível, eu acho muito importante para o investidor pessoa física. Porque existe, sim, muita informação no mercado, só que é aquilo que a gente falou num podcast anterior aqui. Não adianta você ter informação se você não sabe o que fazer com ela. Não adianta você ter informação, nossa, um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. Nossa, tal indicador isso, tal indicador daquilo. Se você não sabe, de fato, como isso vai resultar na prática, nos números e por que o mercado precifica esse ativo dessa forma. Então, são coisas que, em segmentos, são muito parecidas. E tu, como uma das pessoas que, admito, mais entende do setor imobiliário que eu conheço, tu sabe disso. As perguntas, quando se fala, nossa, mas tal construtora, tal incorporadora está barato porque eu vi que ela está negociando abaixo do valor patrimonial. Ou então tu pega o banco, nossa, mas o banco distribui um yield absurdo, então só esse indicador é suficiente. Ou então, nossa, eu vou comprar só elétrica porque elétrica nunca tem risco. Como se a regulação fosse algo que não colocasse aí no preço um risco absurdo. Então, essas questões, elas são, sim, parte dos questionamentos da maior parte da base dos investidores pessoa física. Boa. Bom, com relação à dívida, né, que você acabou falando, inclusive parabéns aí pelo teu trabalho com relação a tentar buscar sempre mostrar o óbvio para as pessoas, que com certeza é muito importante. Vamos falar um pouquinho da dívida? Olha só que legal aqui. Puxei aqui alguns números enquanto você falava. Dívida da Sonai, Sierra aqui, tá? Então, em 2019... Tá? Final de 2019 aqui, a gente tinha da Sonai Sierra aqui um total em torno de 2,1 bilhões de reais de dívida bruta. Tá? 2020, a gente já tinha aqui um número, 1,7 bilhão... Ah, não, mas tem debêntures também. Não estava somando as debêntures. Então, vai ficar mais difícil de eu poder ver isso. Mas, então, vamos lá. Vamos pegar 2020 aqui. 2020, a gente tem 3 bilhões aqui e mais 240 milhões de curto prazo. Agora, 2021, a gente tem 3,1 bilhões de longo prazo, mais 396. Subiu um pouco. A BR Malls, ela foi parecida, tá? Nesse sentido. Porque a gente tem aqui empréstimos e financiamentos saindo de 3,6 para 3,7, e no curto prazo saindo de 284 para 325. Qual é a grande diferença aqui? O 2019 para 2020. Essa dívida da BR Malls era 2,6. Então, ela era 1 bilhão a menos, tá? Em 2019.
Só que quando você vai para 2021 agora, você tem ali um caixa e equivalente de caixa com títulos e valores mobiliários aqui, né, que é a liquidez da empresa, você tem 1 bilhão e 600 milhões. Então, quer dizer, você acaba tendo aqui, eu vou até pegar direto aqui de um site, ó, ela tem uma dívida líquida hoje de 2,4 bilhões com dívida bruta de 4 bilhões. Tá? A Allianz, ela já está com aplicações financeiras aqui de 1,2 bilhões e ativo circulante de 1,7. Então, quando a gente joga aqui, para ver a dívida da Allianz, a gente vê uma dívida bruta de 2,1 bilhões e dívida líquida de 866. Tá? Sim. Então, a gente tem números na Allianz que já começam a reduzir em termos de dívida, ou pelo menos né, já começa a ficar melhor. Enquanto isso, na BR Malls, a gente ainda vê uma dívida alta. E por que isso é importante? Porque as empresas, né, embora elas não falem isso diretamente, eu acredito que boa parte dessa captação que aconteceu no ano passado ocorreu porque a gente tinha uma taxa de juros muito baixa. E principalmente porque o mercado acreditava que em 2020 essa taxa iria continuar muito baixa. Né? Então, quando você olhava lá no início de 2020, de 2021, a gente via que a projeção Focus mostrava que iria encerrar o ano com um Selic a 3,25, por exemplo. Depois subiu para 5, para 6, não era muito problema. Então, para essas empresas era muito interessante num cenário adverso, num cenário de dificuldade, com shoppings fechados até em março, abril de 2021, você conseguir captar recursos, CDI mais 2, CDI mais 3, por exemplo, com a expectativa que o CDI iria fechar o ano a 3% ou 4%. Né? Que, na verdade, só não captou quem não conseguiu, porque qualquer gestor num cenário desses nem sonharia em tomar outra decisão. Não, mas o cenário era ruim. Isso já faria a empresa captar, mas você jogou uma Selic tão baixa, mas tão baixo, que era quase proibitivo você não pensar nisso. Esse que é o ponto. Entendeu? Porque se a expectativa fosse Selic a 11% no início do ano, eu acredito que teriam gestores que captariam menos, mesmo nessa atual situação. Talvez eles focassem em emitir ações, talvez pensassem em venda de ativos, seria difícil naquele momento, mas eu acredito que eles pensariam de uma forma um pouco diferente. Mas o fato é que, na verdade, depende do tipo de negócio, depende do setor. Para shopping, depende também, porque se tu pensar que tu tinha uma estimativa aí de continuar, como tu falaste, com a Selic lá embaixo, tu tinha uma estimativa de continuar com o aumento do emprego e um aumento de consumo. Não necessariamente todos os empreendimentos iriam buscar expandir nesse cenário, porque tu ia conseguir rentabilizar muito melhor com o patrimônio que tu tinha. Então, por isso que eu disse, depende muito do tipo de gestão. E eu vejo que nesses dois casos específicos são gestões bem diferentes, até porque eu, como profissional, né, não como analista de mercado, vejo nitidamente mais eficiência em uma do que em outra. Mas isso é uma pergunta que eu vou deixar mais para o final para ti. Boa. Bom, a minha única questão é, se a tendência fosse a Selic bater 9,25 e 11,25 no ano que vem, no início do ano, talvez eles captassem menos recursos. Tá? Essa é que é a grande questão aqui, que eu continuo acreditando nisso. Então, foi um cenário muito favorável para fazer essas captações de empréstimos, de debêntures, e agora a gente tem uma situação que é um pouco difícil, né? Porque você precisa pagar, e você captou lá com CDI mais 3, que você pensava que o custo da captação era 7, e agora CDI mais 3, o custo da captação vai ser 14. Então, uma empresa igual a BR Malls vai acabar sofrendo, inclusive ela já está sentindo um pouco isso. Né? Em relação ao desempenho, né? Aquela pergunta que eu fiz antes, pré-pandemia, qual deles, se é que é algum deles, ou de repente nenhum dos dois, né? Vai que é outro, te surpreendeu? Tu olhou assim e disse, nossa, mas não vale falar JHSF, né? Aí não, eu sei. Não, essa é a que mais surpreendeu. É a primeira que veio na minha cabeça. Né? Mais uma demonstração que eu sou previsível.
Não é que está previsível, é que a gente convive bastante, é natural, a gente vai conhecendo a outra pessoa, né? Mas, enfim, vamos começar por aí, entre a Alstom, então, e a BR Malls, qual delas te surpreendeu em relação aos números que vinha apresentando pré-pandemia? Vendas, recorrência, enfim. Sabe o que me surpreendeu mais? Hum. Não vou nem comparar uma com a outra. O que me surpreendeu mais foi a questão geográfica do Brasil, sabia? Hum. Foi a gente perceber uma recuperação muito forte, por exemplo, no Centro-Oeste, tá? E isso aconteceu nas duas, tá? E foi ver que o Sudeste ainda está um pouco para baixo em termos de desempenho de vendas. E a gente sabe que o motivo disso é bem claro. Acho que quem está ouvindo também já sabe, porque a gente falou várias vezes isso por aqui. Então, lembra aí o pessoal, por favor. Quais são as regiões que mais foram beneficiadas pelos setores que apresentaram números positivos nos últimos 2 anos? Por que eu nem vou usar o exemplo de empresas do agro especificamente, vamos usar um outro para relacionar. Quero. Por que Quero teve um desempenho melhor em 2020 e qual é o maior público dela relacionado a qual área de segmento? Onde essas pessoas trabalham, essas que consomem o produto dela? E aí tu pode, Vamos, por exemplo, né? Ou a própria projeção de Tupi para o setor da infraestrutura e do agro. Então, essas relações setoriais, eu vou continuar insistindo, elas são muito importantes. Em relação ao Sudeste, vamos lá, qual é a maior parte da geração de valor? Claro, tem a questão da cana-de-açúcar também, etc, eu sei. Mas a maior parte vem de onde? Da indústria e dos serviços. Esses dois não performaram bem. Mas tu teve aumento redução do nível de desemprego. Sim, mas tu teve a menor renda nos últimos 9 meses. 9 anos, desculpa. Então, todas essas variáveis precisam ser analisadas em conjunto. Por que a gente fala tanto da importância da diversificação geográfica em determinados setores, como no agro, como no caso dos shoppings também? Porque você sabe que existem, sim, nós somos um país imenso, tem determinados setores que performam melhor em uma região, daqui a 2 anos pode ser a outra região que performa melhor. No caso do agro, por quê? Porque são culturas diferentes e você diversifica para reduzir aquele risco que é sem controle, que é a variável externa, que é o clima, que por mais que você tenha tecnologia de previsão, você não controla o clima. Então, isso é muito importante que a gente lembre. É claro que em regiões como o Sudeste, que é a região mais rica do país, que é a que tem mais potencial de desenvolvimento, ela aos poucos vai sim retomar todo esse potencial de consumo, mas antes tu precisa reduzir mais o desemprego, tu precisa reduzir a inflação, tu precisa voltar a esse efeito poupar, ou pelo menos aumentar, né, a capacidade de compra dessas pessoas do básico, para que elas, então, aos poucos, consigam voltar a consumir aquilo que é considerado supérfluo ou aumentar o consumo dos serviços, que também tem uma margem agregada grande, contribuem absurdamente para o emprego no nosso país. Enfim, essa análise setorial é sim muito importante, a gente procura trazer ela sempre aqui nos podcasts, lá no Small Cap Entrevista, que é uma parceria, aliás, com o Dica de Hoje. O Daniel busca trazer sempre lá no YouTube do Dica de Hoje, naqueles vídeos de cenário macro, etc., para que você entenda que nada acontece por acaso. Então, por que eu, lá no Dica de Hoje, falo só sobre a parte de gestão, a parte de logística, a parte de operação do negócio? Porque nenhum analista de mercado consegue precificar nada se ele não entende como funciona a operação. Se ele não entende quais são as variáveis conjuntas que fazem ficar mais pesado ou mais leve aquele item específico na precificação. Se eu perguntasse para o Daniel agora, por exemplo, Daniel, há 2 anos atrás... Vai me botar na furada agora. Não, é uma pergunta bem básica e que tu comentou muito sobre isso. Fundos imobiliários que têm imóveis no Rio de Janeiro estão sofrendo em determinadas regiões. Lembra? Que estava difícil de locar no Rio de Janeiro, que tinha regiões que estavam bem complicadas, até etc, hoje. etc. Pois é.
Entendeu? Então, assim, qual é a variável, qual o peso dessa variável quando tu vai analisar um fundo imobiliário que tem a maior parte dos imóveis no Rio de Janeiro? Ela continua tendo um peso grande? Hoje, tu considera uma variável importante na precificação dos fundos imobiliários esses imóveis que estão tentando locação no Rio de Janeiro? Então, claro que eu vou usar, né? Se, no caso, um fundo imobiliário tiver muitos ativos no Rio de Janeiro, salvo se for na zona sul do Rio de Janeiro, eu vou colocar um preço para baixo. Inclusive, eu acho que tem muito laudo de avaliação bem errado aí, mas isso é papo lá para fundos imobiliários. Pois é, mas eu só quis mostrar que tem variáveis que têm um peso mais importante durante um determinado período, depois daquele peso ele pode mudar. Por isso que a precificação dos ativos ela vai mudando. Mas o analista de mercado só consegue fazer essa precificação quando ele entende a operação do negócio, quando ele entende o porquê que as coisas acontecem. Então, por exemplo, quando eu falo de Tupi, quando eu falo, nossa, mas Tupi tem uma flexibilização na programação de produção que realmente faz muito sentido e que reduz esse custo de ociosidade, ou seja, ela consegue ser dinâmica o suficiente para conseguir ser rentável, mesmo quando existe um recuo no volume de produção, e que isso faz ela ser, sim, elegível para muitos ensejos, né? De você estar ótima quando se fala de logística. Então, mas isso é operação. Agora, o analista de mercado ele vai pegar essa operação, então vai precificar essa variável com maior ou com menor peso. Por isso que as precificações variam tanto de um analista para outro, né? Mas enfim, chefe, pode continuar aí, já que tu falou e eu estou muito magoada com isso que eu fico te cortando, né? Aí o pessoal vai, ainda bem que aqui no podcast não tem comentário, mas depois eles mandam lá no Instagram, né? Dizendo, o Daniel disse que tu fica cortando ele, tá vendo? Como são as coisas? Mas, enfim, volta aí, chefe. Então, não, mas foi um corte com um ótimo comentário, então não tem problema. Mas eles vão falar mesmo assim. Mas aí é para te chatear, e você cai na pilha. Não tem jeito. Eu não, vai por mim, não. Mas já tá caindo de novo, ó. Já tá caindo de novo. E em relação a 2019, então? Isso. Vem recuperando? Então, em relação a 2019, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem na Alliance Sonai, por exemplo, uma recuperação que já está vendendo 98% em relação a 2019. Só que esse 98% significa o quê? 115% de crescimento no norte, 94% no Rio de Janeiro, 90% em São Paulo, 93% no Nordeste. Tá? Então, é o norte puxando aí para cima. Tá? Quando a gente fala da BR Malls, a gente tem as vendas totais atingiram 94,5%. Só que aí a gente está falando de 109% no norte, 111% no centro-oeste, 100% no nordeste, 92% no sudeste e 79% no sul. Né? O sul, que é uma área que a Alliance Sonai não é tão importante assim, ela não é tão significativa. Agora, a gente vê que já está começando a ficar próximo, né? Só que aqui entra uma variável que esses números não mostram, né? Por quê? Porque você ter hoje, imagina, você vendeu, vamos imaginar, 1 bilhão de reais de venda no terceiro trimestre de 2019. O fato de você vender 1 bilhão de reais de venda no terceiro trimestre de 2021, tem muita inflação aí no meio. Sim. Né, que não está incluída aí. Não é um crescimento, não é um same-store sales real. Esse é o same-store sales nominal. Então, quer dizer, se você tirar a inflação, você ainda está bem abaixo de 2019. Menos a JHSF, que você já falou, que bateu 140%. Esse já ultrapassou a inflação. Então, a gente tem aí um pouco de dificuldade, os custos dessas empresas acabaram subindo também, mas é claro que elas vão acabar crescendo aí mais para frente e devem acabar recuperando isso. O que eu vejo é que o sul e o sudeste vão um pouco mais devagar. Tá? Mas aqui tem uma outra variável que eu acho que é importante da gente falar, que é o tempo de abertura, né, das lojas, porque o horário de funcionamento. Então, quer dizer, o horário de funcionamento
aqui, ó, 97% na BR Malls em relação ao ano passado. Então, ela ainda não está aberta todo o período que ela estava aberta lá atrás. E na Alliance Sonae eu não achei aqui o número, mas também deve ser alguma coisa parecida. Então, a gente tem ainda uma situação dessa, que ainda deve crescer um pouco mais, porque o horário de funcionamento deve ficar maior e deve chegar no da época de 2019. Agora, eu acho que a gente pode começar a falar também uma outra questão, né? Que aí eu acho que eu acho que é o cerne da fusão da Alliance Sonae com a BR Malls, que você sabe que você me mandou material da Alliance, e eu falei assim, legal, a Alliance está boa, mas eu vejo outras melhores no setor. E quando surgiu essa notícia, eu já pensei com outros olhos, tá? E por quê? Porque a BR Malls, ela tem um projeto de uma empresa chamada Hello, né? Que é a empresa, que é a aquisição da Hello, que é a empresa que vai ampliar aí o modelo de negócios, que passa a atuar em uma nova vertical de mídia, né? Mídia residencial, mídia de shoppings, etc. Enquanto isso, a Alliance Sonae, ela em agosto, né, a empresa aqui, a Daniela, né, a Guanabara, a diretora de Relações com Investidores, ela acabou mandando o fato relevante dizendo que a Alliance ela vai investir 200 milhões nos próximos 2 a 3 anos na Alsotec, que é exatamente a empresa que já adquiriu a Box Delivery, que é uma startup, e que é uma Logitech, né, que seria uma empresa de tecnologia logística. De Last Mile. De Last Mile, exatamente. Qual é a grande ideia? Por que a fusão faz sentido? Tá? E por isso que eu deixei isso para o final. Porque, de um lado, você tem uma empresa que vai trabalhar bem a parte de mídia digital, que aí vai parecer até com a Eletromídia, que está de capital aberto, e a outra empresa vai trabalhar bem a logística de entrega. Então, você vai ter uma abrangência nacional, enquanto você tem a Alliance, que não tem muita penetração lá no Sul, enquanto você tem uma BR Malls, que tem uma penetração total, mas talvez não tenha portfólios tão bons e tão bem localizados, né, pelo menos na minha visão. Claro que um ou outro sempre vai ser, mas você vai conseguir capturar o Brasil inteiro para fazer esse last mile saindo de cada um dos shoppings. Tá? Então, e aí é que eu vejo uma sinergia muito forte, tá? Porque o shopping vai deixar de gerar receita só daquele modelo tradicional, que é receita de aluguel, receita de estacionamento, receita de publicidade, receita eventual de algum stand, tá? De alguma publicidade ou qualquer coisa do gênero. Tá? Essa receita eventual de alguma publicidade de algum stand vai virar fixo por causa da Hello na BR Malls. E você vai ter uma receita muito maior de entrega de produto, de venda de e-commerce, de venda online, que vai fazer parte da Alsotec. E quando você junta as duas, na minha visão, pode ser que seja uma empresa bastante interessante, bastante relevante, e que vai ter abrangência nas 5 regiões do Brasil, com entrega para todas elas. E aí, o que acontece, né? O que a empresa ganha? O que a empresa de shopping ganha fazendo venda dessa forma? Ela vai concorrer com os lojistas? É uma pergunta que eu recebo muito. Não, ela não vai concorrer. Ela vai ajudar os próprios lojistas. Ela vai ter uma integração do estoque dos lojistas. Isso vai reduzir, inclusive, custo de fiscalização dela com relação a quanto cada lojista vendeu para cobrar o aluguel variável. Isso vai reduzir custo de ocupação da empresa, porque as lojas vendendo mais, vendendo inclusive para o e-commerce, elas vão conseguir fazer isso. Então, você imagina uma loja satélite hoje que não tem a capacidade igual uma Magazine Luiza, igual uma Americanas, para fazer o seu próprio e-commerce, se ela tiver, por exemplo, no Parque Dom Pedro, que é da Alliance Sonae, ela vai poder entrar dentro do e-commerce do próprio shopping Parque Dom Pedro da Alsotec e ela vai poder distribuir o produto dela, o estoque dela para o Brasil inteiro, por exemplo.
Então, isso é um baita diferencial que vai acabar trazendo um retorno no aluguel que a empresa vai cobrar e no aluguel variável, porque vai ter aí um aumento de vendas. Então, na minha visão, a grande questão da sinergia está ancorada nessas duas coisas. É um projeto, demora aí, como vocês viram, né, o investimento na Alsotec é de 2 a 3 anos. Então, se quem comprar aí, pensando nesse projeto, tem que pensar uns 4 ou 5 anos. Para 1 ano, a gente tem algum upside, sim, porque ficaram muito depreciados os shoppings. Né? Eu lembro de ter tirado a Alliance Sonai da carteira em fevereiro de 2020, ela valia R$ 51, se eu não me engano. Ela está valendo 20, então algum upside óbvio que tem. Mas é um upside igual que a Multiplan vai surfar, igual a BR Malls vai surfar. Eu estou falando o adicional viria disso. Então vai ser bem interessante se sair, mas como a gente falou, é bem preliminar ainda essa fusão. Só para relembrar aqui, então, quem não está muito a par do case, né? Essa Alsotec, gente, ela é um braço, então, de transformação do que se chama hoje em dia de Figital, do varejo, tá? E são 2 startups fundamentais que ela fez o investimento. Essa primeira, que o Daniel falou, que é a Box Delivery, ela é uma long tech, então, que foca no desenvolvimento de tecnologia para quê? Para que você possa tornar cada vez mais eficiente, e isso diz respeito ao quê? A você tornar mais enxuto esse sistema do last mile, que a gente sabe que tem um custo razoável e considerável no consolidado. Qualquer pessoa que trabalha com logística sabe a importância do last mile, e isso aqui tem relação com custo e entra também a questão do tempo. Só que não é só isso, tem todas aquelas outras variáveis de qualidade também que está relacionada diretamente com o preço. E hoje em dia a questão do tempo a gente nem precisa falar, né? E tem uma outra que se chama HubCell, que ela integra, então, isso que o Daniel acabou de falar, é a integração do varejo com a plataforma de venda online, ou seja, inclusive plataforma própria da empresa mesmo. Então, você tem aqui uma integração entre o físico com como você vai efetuar, de fato, aquela comercialização, e você tem toda uma tecnologia aprimorada, que é a função dessas startups de inteligência logística, né, para melhorar esse processo para que, de fato, esse produto, então, chegue onde deve chegar, no tempo que deve chegar e com a qualidade que deve chegar. Por isso que lá no começo eu falei que existem, sim, algumas variáveis logísticas, e o Daniel acabou de explicar para vocês agora, a parte da BR Malls, eu acabei de relembrar aqui como funciona essa questão da logística na Alce 3, que são muito importantes, se combinadas, sim, podem vir a gerar uma rentabilidade e um melhoramento nesses processos. Então, eu não sei se ficou bem claro, por isso que eu vou fazer a pergunta de novo aqui, em forma de itens, tá? Em relação a essa combinação de negócios, tu falaste lá no começo que não tem como dizer com certeza absolutamente nada, porque a gente não sabe nada de valor, nada de vai ser por troca de ações, enfim, como vai ser dada essa negociação se por acaso ela existir. Isso é um ponto muito certo de se afirmar. Não tem como dizer, olha, vai ser ótimo para essa ou ruim para aquela, porque a gente não tem os valores ainda, correto? Sim, correto. Sem saber a relação de troca de uma para outra, não tem como afirmar que vai ser bom para uma ou para outra. Se você pegar valor de mercado de cada uma delas, né, você vai ter a Alço hoje com 5,4 bilhões e você tem uma BR Malls aí com 6,9 bilhões. Então, deve ficar alguma coisa entre 60% BR Malls, 40% Alliance. Estou fazendo a conta rápida de cabeça. Talvez 57, 43, alguma coisa nesse sentido. Se ficar dessa forma, é o próximo à realidade. Qualquer coisa que destoe disso vai pender mais para um lado, vai pender mais para o outro. Considerando isso, esse primeiro ponto que tu acabaste de relembrar o pessoal aqui, a dívida, vamos considerar aí uma dívida líquida EBITDA, por exemplo, EBITDA, ficaria maior do que a Alço tem hoje, mas menor do que a BR tem hoje, certo? Seria uma média, traria ela ali para casa de 1 e pouco? Sim, traria.
Traria. Uhum. A grande questão hoje é que o EBITDA está muito... EBITDA, não consigo falar isso, Paty. O EBITDA está muito defasado, né? Porque a gente, quando pega os últimos 12 meses, a gente ainda tem um primeiro e segundo trimestre que foram, né, tiveram muitos problemas ali de parada de shoppings, mesmo não sendo trimestres excelentes, né? Mas eles tiveram alguns problemas. A linearização das receitas ajuda um pouco, mas não acaba com o impacto que teve ali no NOI e no FFO, né? Então, o EBITDA acabou que ele está mais baixo do que ele vai ser quando a gente pensar os próximos 12 meses. Então, se a gente pensar EBITDA próximos 12 meses, a gente deve ter uma dívida líquida EBITDA da soma das duas empresas, alguma coisa entre 1,2 e 1,6 vezes. Caso, né, hipoteticamente, essa combinação de negócios aconteça, ela se transformaria em uma companhia com um número considerável de ativos, mas ela se tornaria a maior no mercado ou não? Em termos de ativos, sim, porque seriam 54 shoppings, se eu não me engano. Seria mais de 1,6 milhão de metros quadrados de ABL própria, né? Se somar as outras participações de outros sócios e etc., e shoppings administrados, ela chegaria aí a valores acima de 2 milhões de metros quadrados, então sim, ultrapassaria todas as outras nesses termos. Né? Agora, valor de mercado, eu teria que dar uma olhada aqui, porque a Multiplan ela sempre operou com algum ágio, né, em relação às outras, porque é aquele prêmio high quality que a gente falou lá na minha mentoria, né? 10,4 bilhões, não, ficaria maior também, mesmo em valor de mercado. Pois é. E aí, para finalizar a nossa conversa, tem aquela pergunta que é clássica para qualquer que ninguém se interessa, todo mundo para agora. Não, imagina. Todo mundo para o vídeo agora. Por que tu acha que eu deixo para o final? Porque senão ninguém assistiria até o final. Ninguém ouviria até o final. Brincadeira, não. Tem muita gente interessada não pode também passar em análise frente. qualitativa. Se você botar sempre no final, o pessoal vai passar para frente. Mas aí não tem graça, aí ninguém vai me ouvir falar, só vão te ouvir falar. E qual é a lógica? Aí tu me demite. Não é interessante para mim, eu tenho que ser estratégica. Tá, a pergunta é a seguinte: considerando um investidor pessoa física que hoje não tenha nenhum desses dois ativos em carteira, ele recebe a notícia da possível combinação de negócios. Hoje, tu, como analista de mercado, tu recomendaria para a pessoa: espera, não compra nenhum dos dois, espera sair essa possibilidade de fusão? Ou tu diria: não, hoje, se você não tem nenhum dos dois, esse aqui é um investimento mais adequado para o cenário que possa vir a se desenhar? Bom, na hora que você está comprando um ativo, eu particularmente não gosto de esperar mudanças bruscas assim. Então, quer dizer, eu posso comprar sabendo que tem esse gatilho de alta, mas ele tem que fazer sentido mesmo sem esse gatilho de alta. Tá? Essa é que é a grande questão. Se não sair a fusão, a ação vai cair muito? Esse que é o ponto que eu preciso pensar. Né? Então, quer dizer, a empresa ela consegue se manter sozinha, ela precisa dessa fusão, tipo, é aquela coisa, né, de arma na cabeça, se não sair a fusão, aí a empresa não vai mais existir, ou vai ter problemas sérios, que vai cair, etc. Então, eu não vejo nenhuma das duas dessa forma. Tá? Então, na minha visão, é possível que a pessoa possa investir em qualquer uma das duas, porque mesmo que não saia a fusão, e esse é que tem que ser o ponto principal que vocês precisam entender, é que as duas vão conseguir se recuperar, as duas estão gerando bons números. Tá? Se a gente pegar aqui, receita líquida terceiro trimestre de 2021, 306 milhões, tá? O FFO ajustado da BR Malls, que eu estou falando, BRML3. O FFO ajustado aqui, 107 milhões. FFO é Funds from Operations, é o lucro líquido caixa, tá? É o indicador melhor para você analisar shoppings,
Então, eu uso mais o FFO ajustado ao invés de lucro líquido, tá? Lucro líquido acaba tirando depreciação, amortização, que não tem muito a ver para shopping. Afinal, o shopping vai ficar depreciando lá 30, 40 anos, por exemplo, e, enfim, não faz sentido você analisar dessa forma, pelo menos para mim não faz sentido. Então, FFO ajustado 107 milhões da BR Malls, isso em 3 trimestres. Né? Em 9 meses, 260 milhões. Quando a gente vai aqui para a Alliance, a gente vê um FFO ajustado de 98 milhões. No terceiro trimestre, 9 meses aqui eu não tenho com facilidade, mas você vê que são próximos. A grande questão é, a receita líquida da BR Malls é 306 milhões, para chegar num FFO parecido com o da Alliance Sonai, que só tem receita líquida de 230 milhões. Né? Então, a gente percebe aí, né, uma eficiência maior da Alliance. Por que ela tem essa eficiência maior? Né? Aí a gente vai descendo as linhas. A gente vê que o NOI, que é o Net Operating Income da BR Malls, tem uma margem, inclusive, melhor do que o da Alliance. Aí a gente vai lá no EBITDA, né, e a gente já vê algo diferente. Então, a gente tem itens ali dentro, né, que são despesas. E aí a gente está falando de custo de ocupação também, tá? Então, a gente tem um custo de ocupação mais alto na BR Malls e lá no final a gente tem despesas financeiras na BR Malls também. Então, a BR Malls hoje ela gera mais receita, mas ela é um pouco menos eficiente do que a Alliance Sonar. Então, sem ter a fusão entre as duas, a Alliance Sonar tem mais qualidade. Então, entre as duas, eu acabaria indo de Alliance Sonar, embora as duas tenham upside. Mas, no caso, essa qualidade, ela também tem um upside maior por conta dessa qualidade? Eu não entendi direito. Não, as duas elas estão descontadas em termos de preço. Isso a gente já passou lá atrás, quando a gente falou até de preço sobre valor patrimonial. Não, sim, mas em termos de... Então, porque muita gente vê a BR Malls com um upside maior, mesmo que a Also tenha uma qualidade maior dos imóveis e que também tem um upside de recuperação, como tu falaste. Mas tu concorda com esse viés de mercado que acredita que a BR Malls tenha um upside maior porque ela tende a performar mais, a recuperar mais do que a Also ou não? Tá, vamos lá. As duas acabam sendo cases, tá, que estão se recuperando do Covid. Só que a BR Malls, além de estar se recuperando do Covid, ela também é um case interno de turnaround. Exato. Tá? Então, você tem dois desafios, vamos dizer assim. Quando você tem dois desafios, você tem uma dificuldade maior de gerar resultado. Uma dificuldade maior de gerar resultado normalmente leva a preços mais baixos, o que leva a potencial de maior upside. Risco-retorno. O que a gente faz aqui, né, como analista de mercado? A gente tenta pesar essas possibilidades, esses cenários de risco versus retorno. Aí a gente está entrando num ano em que a gente sabe que o endividamento das famílias está alto, a gente sabe que o crédito deve diminuir, a gente sabe que o juro está alto e vai impactar tanto na primeira linha de vendas, de receita, quanto lá na última linha da BR Malls e da Alliance também, mas em menor escala, da dívida. Então, assim, em um cenário maravilhoso, né, do conto de fadas, a BR Malls tem mais upside. Só que eu imagino esse cenário em 2022, né? Eu particularmente não imagino. Eu imagino um cenário muito mais hard market do que qualquer outra coisa. Então, em um cenário hard market, eu não estou preocupado com a empresa que vai me dar o maior potencial de retorno. Eu estou preocupado com a empresa que vai me dar um retorno justo com o menor risco. E essa empresa é a Alliance. Simples assim. Aliás, quem quiser saber sobre a visão do Daniel, do Dica de hoje para 2022, tanto do mercado interno quanto desse mercado externo em relação ao dólar, em relação às possibilidades das empresas que estão na carteira do Dica de hoje, que tem receita externa, mas que também tem dívida em dólar, foram 2 relatórios seguidos, um após o outro, que sai, aliás, todos os sábados, né? Onde Exato. O Daniel explica toda a tese
e também mostra como cada um dos ativos que estão em carteira se relacionam com a tese, se eles são favorecidos ou são prejudicados por ela. Para não estender demais a nossa conversa, eu vou então deixar a palavra para que o Daniel faça as considerações finais e possa então se despedir de todo mundo. É isso, queria agradecer aqui, foi um bom bate-papo hoje para a gente falar um pouquinho desse setor de shoppings, que o pessoal acabou que não está falando tanto, né? Às vezes a gente até vê um hater falando que shopping nunca mais vai existir, porque lá nos Estados Unidos é assim, e parece que o pessoal gosta sempre de importar as coisas lá dos Estados Unidos, mas a gente vê que no Brasil ainda é uma demanda importante, ainda é uma demanda interessante. Então, eu ainda vejo algum upside para shoppings, vejo que eles ficaram muito depreciados depois da pandemia. A gente vê uma dificuldade do mercado precificar de novo shoppings, afinal aparecem novas cepas aí, todos os meses aparece uma nova. Outro dia eu até brinquei que está faltando poucas letras do alfabeto grego para terminar, acho que faltavam 9, né, depois da Omicron, e a gente pode olhar com bons olhos aqui esse setor, que deve crescer não apenas a parte física, mas também a parte digital, que vai chegar no digital, que a Patrícia acabou falando aí durante o nosso podcast. Obrigado a todos e até a próxima. Exatamente. É muito importante que você ouça pessoas que conhecem o setor e, como eu disse, o Daniel é uma pessoa que tem um vasto conhecimento, e não apenas conhecimento, experiência na área imobiliária. Então, é sempre importante você checar se aquela pessoa que está te dando a informação tem, de fato, uma experiência, uma vivência prática lá no negócio, o pé na fábrica, como a gente sempre fala, né? Que no caso aí não é fábrica, né? O pé na construção, para que, de fato, você tenha informações coerentes e que você as use da maneira correta na conclusão sobre investir ou não investir em determinado ativo, para não se guiar apenas pela notícia. Nossa, vai ter fusão, então é ótimo, vai dar tudo certo, vou comprar tudo agora ou não vou comprar nada agora e deixar só para depois, né? E o Daniel já explicou que isso nunca é uma boa decisão, né? Não pensa na fusão, gente. Pensa assim, eu compro e gosto da empresa mesmo que não tenha fusão? Se a resposta for sim, aí ok. Não compra o ovo antes da galinha colocar. Exatamente. É sempre muito importante ter consciência, né, do tamanho do passo que a gente pode dar e para onde esse passo vai nos levar. A fusão tem que ser um bônus. Eu vejo muito isso com o pessoal que fica falando de privatização. Lembra uma época que a EMAI ia ser privatizada e a ação foi lá para R$90, aí todo mundo, não, ela vai ser privatizada, então vale, não sei o quê, depois ela caiu para 50 e pouco. Eu não posso falar, porque eu ganhei bastante dinheiro com essa história aí da Eletrobras, né? Então deixa quieto, deixa o pessoal falar bastante. Inclusive, em falar EMAI, foi uma das empresas que a gente recomendou lá no TCP1, e depois que teve essa alta toda, ela acabou saindo, mas enfim, TCP1, semana que vem, lives do dia 11 a 13 de janeiro, abertas aí, vale muito a pena. Aliás, um dos cases, né, que inclusive já entrou e já saiu. Quando a gente botou, ela valia R$20 ou R$21, alguma coisa assim. Saiu lá no 60 e pouco, a gente ainda viu ela ia 90 e pouco na nossa cara, mas depois ela caiu de volta. Muita gente perguntando lá no Instagram, mandando mensagem no direct, aí eu sempre envio para o perfil do Dica de Hoje todas as informações, né, comerciais em relação ao TCP, que é treinamento de crescimento patrimonial. Exato, estão lá no perfil do Dica de Hoje, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que é sobre os ativos que o Daniel recomenda dentro do curso, mas não é só isso, é também mostrar como tu chega nesse gatilho, o que tu observa, onde tu identifica. Então, caso você queira mais informações, você pode mandar um direct lá para o Instagram. Tem também o WhatsApp para tirar dúvidas, que o WhatsApp ele está lá no site Dica de Hoje. Você pode mandar o WhatsApp e o pessoal responde para você também. Ou como eu sou velho, via e-mail, né? suporte@dicadehoje7.com. Esse é o modelo que eu particularmente mais gosto.
Pois é, então olha só, tem Mas eu já saí do fax, pelo menos. Tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Twitter, tem o e-mail, só não tem sinal de fumaça, o resto tem tudo na brincadeira. Sem resposta você não fica. Exatamente. Então, caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre do que se trata o TCP, inclusive no TCP o Zatar tá lá, né? Tá também. Quem gosta do Zatar, então, vai poder ter bastante contato com ele também lá no TCP. Enfim, muito, muito obrigada pela companhia de vocês nessa primeira conversa de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o conteúdo. A gente volta ainda nessa semana falando sobre fundos imobiliários, também com o Daniel, já que o Egbert, viu, aprendi a falar o nome dele, ó, Egbert. Está de férias ainda, na verdade, retorna nessa semana, no final dessa semana. Ele falou que agora vai voltar só quando o IFIX parar de subir. Eu tô com medo dele ficar lá para sempre. Ele está aproveitando as férias dele. Porque tá subindo, aí o dinheiro tá entrando na conta, claro, e ele não consegue voltar. Exatamente. Seguindo o Zatar aí no Viagem, como é que é? O Viaja, o dinheiro volta. Sabe que eu nunca decorei também? O tempo não volta, não. O dinheiro volta, o tempo não. É isso. Alguma coisa assim. Enfim, obrigada pela companhia. Um abraço para você. Espero que tu tenhas uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast.